pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Branco, aluna do primeiro ano B do Colégio Bonvenuto. Eu tô aqui com a Isabela. Oi, gente, tudo bem? Eu sou aluna do primeiro B também, do Colégio Bom Venuto. Hoje estamos aqui no Pod Educando. A gente trouxe a Gi também. Oi, gente, tudo bem? Bem, hoje nós vamos entrevistar duas pessoas. Uma delas é a Vanessa, do Nhoque E a Cleide do Candy and Cake. Bem, podem se apresentar. Olá, meu nome é Cleide, eu sou confeiteira, sou da Candy Cake Cleide. E eu era técnica em enfermagem de formação. Na verdade, eu sou técnica, mas saí da enfermagem para viver da confeitaria. E por muito tempo eu achava que não faria outra coisa, mas já cresci na confeitaria, porque minha mãe já trabalhava com confeitaria. E com o passar do tempo eu decidi que eu queria algo mais. Algo que me desse mais tempo em casa e ao mesmo tempo me deixasse feliz, me desse um prazer. E a confeitaria me dá esse prazer. Eu posso estar com a Isadora, que é do 3º ano fundamental. E eu posso também trabalhar com coisas que eu gosto. Eu gosto de confeitar, eu gosto de ver a finalização, de entregar um produto e dos elogios, claro. E fazem 12 anos que eu estou na confeitaria, mas mesmo assim, por um tempo eu trabalhava no hospital e trabalhava com a confeitaria ao mesmo tempo para complementar a renda. Na confeitaria, eu estou só na confeitaria desde a pandemia, porque eu tive depressão e síndrome do pânico e eu não conseguia sair da minha casa. Então, eu falei, calma aí, agora você vai ficar só com a confeitaria até você melhorar. E não consigo mais voltar porque a confeitaria virou minha profissão. É muito bonito você encontrar algo que você gosta, né? Que te faz feliz. Muito feliz. Sim, Eu trabalho bom. com personalizados, com todos os tipos de doces. Então, uma entrega final muito boa. Muito Sim. legal. E você? Bom, meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira de formação, trabalhei dos 20 anos na área, né? No início da minha carreira, eu exerci em pronto-socorro e UTI, e nos últimos 14 anos eu estava mais na parte administrativa hospitalar. Onde me trouxe uma experiência, né, muito, muito grande. Sou muito grata por tudo que minha profissão me proporcionou. Mas depois que a gente é mãe, né, tudo muda, né? Os medos, a responsabilidade é outra. Quando você é sozinha, você enfrenta o mundo, né? Mas quando você é mãe, você tem alguns medos, né, de arriscar. Então, você vai mais para o tradicional, né? Trabalho tradicional, que você tem uma certa garantia de alguma coisa. Mas não, depois que eu fui mãe, isso era uma coisa que me gerava muita angústia, né? Não ter tempo de qualidade com as minhas filhas. Eu era a mãe de final de semana, né? Elas estudavam em período integral, eu pegava no colégio, passava em mercado, via mochila, aquela coisa, mas eu fazia alguma recreação só de final de semana. Eu sentia falta, né, de pentear o cabelo para ir para o colégio, de ir na reunião. Então, isso me angustiava, né? E eu sempre fui muito comprometida com o meu trabalho, né? Sempre me doei muito. E acabei me esquecendo um pouquinho, né? Eu era mãe, profissional e esposa. E fui ficando, né, para escanteio. Engordei 30 quilos na minha carreira inteira. E isso começou a prejudicar muito a minha saúde também. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer, né? Também me trazia muito prazer, que a missão de cuidar do outro, né? No momento de tanta fragilidade, de reintegrar essa pessoa na comunidade, no meio que ela vive, e proporcionar um pouquinho também de qualidade de vida. E sou mãe da Maria Clara, do 3º ano do ensino médio, a Pietra, do 9º, e a Valentina, do 1º ano do fundamental. Então, são três meninas, né, em idades diferentes, que requer também atenções diferentes. E
essa falta de tempo, como ela me angustiava muito, em 2020 eu tive uma virada de chave, né? Bem no ano da pandemia, eu tive um acidente doméstico automobilístico, né? Vou explicar um pouquinho melhor. O meu próprio carro, ele desceu a rampa de casa e me prensou numa pilastra, onde eu tive amputação traumática do braço. Graças a Deus, a gente conseguiu reimplantar, tenho braço com algumas limitações, mas isso não interfere. E me fez pensar muito, né, em ressignificar a minha carreira, a minha vida. E nesse mesmo ano, eu fui convidada para trabalhar com saúde digital, né, telemedicina, e foi uma experiência incrível. Sou muito grata também. E hoje eu vejo que tudo se encaixa, né? Deus, ele trabalha na nossa vida de uma maneira que a gente não entende, a gente questiona até, mas lá na frente a gente consegue entender, né? A minha experiência na saúde digital, a gente costumava dizer, né, que era um marketplace, a gente costumava dizer que a gente trocava o pneu do carro com o carro andando. E ser empreendedor é um pouco disso, né? São desafios diários que fazem você ter ações rápidas, né? E, atualmente, eu atuo como pastaia, né, no ramo de massas e molhos artesanais, né, que é um novo amor na minha vida. Estou muito feliz e já emagreci 13 quilos, olha, fazendo massa. Então, eu acho que eu estou no caminho, né? E é isso, estou aprendendo, estou aberta aos 43 anos, né? Novamente ressignificando o meu caminho profissional. Sim, é muito bonito que vocês encontraram coisas que vocês conseguem conciliar a vida pessoal e profissional e vocês gostam de fazer, né? Sim. Exatamente. E uma coisa legal é que vocês estão fazendo o que vocês amam e tendo um tempo de qualidade com os filhos também, né? Exatamente. Deixa eu perguntar, como vocês decidiram a área que vocês iam seguir? Por exemplo, massas e confeitaria. O meu caso já foi automático, porque já vem da minha mãe. Nós crescemos vendo ela decorar bolos. É que não é da época de vocês, mas antigamente eram aqueles bolos grandes, quadrados, confeitado com glacê. Não era chantilly, não era o que a gente trabalha hoje. Eram coisas bem mais artesanais do que é hoje. Então, a gente brincava falando, mãe, deixa eu pegar o saco de confeitar, deixa eu fazer isso. Então, a gente ajudava muito. Então, eu cresci dentro da cozinha. A minha mãe, ela ama cozinhar, ela ama fazer doces, ela ama fazer comida. Então, já veio praticamente de herança, né? A paixão passou pra você, E aí, né? eu fui para a parte de doces e a minha irmã para a parte de salgados. Porque, às vezes, a gente trabalha em conjunto, às vezes trabalhamos separados, em empresas separadas. Cada uma tem a sua e, às vezes, ela fornece para uma mesma festa que eu vou fornecer. Tanto que quando me contratam, eu falo, vocês precisam de salgado? Minha irmã trabalha com salgado. Então, a gente sempre tem essa ligação. Mas isso veio de herança, isso veio de família. Não tinha nem como eu escolher outro ramo, porque já cresci assim. Sim. Já era uma coisa assim que desde sempre era pra ser Desde isso, né? sempre era pra ser. Já veio ali na minha bagagem de criação. É muito legal essa parceria de você e da sua irmã, né? Vocês se ajudam também, às Muito, vezes? Ai, que muito, bom. muito, muito. Por exemplo, em cima da casa da minha mãe tem uma cozinha industrial que nós montamos. Uhum. Mas eu tenho a minha empresa, ela tem a dela. Mas, por exemplo, semana passada, nega, tô com uma encomenda assim, assim. Bora. Então a gente vai junto, trabalha junto. Olha, uma empresa contratou um almoço. Vamos junto. Ó, eu tenho a minha encomenda hoje, eu tenho a minha. Então a gente tem, sempre uma tá indicando a outra, uma tá ajudando a outra. Sim. E é muito legal. Muito legal isso. Uma tá sempre apoiando a outra, Sempre, né? sempre. E você? Olha, comigo já foi diferente. Eu nunca fui muito de cozinha, né? Quando mais nova, né? O primeiro arroz que eu fiz depois de casada, minha esposa perguntou se era um manjar. Mas tudo bem, a gente aprende, né? Estamos aqui, né, para evoluir. Eu sempre, mas depois de casada, a gente acaba desenvolvendo, né? Até com 3 filhos, não dá para você viver de fast food. Então, a gente sempre foi de cozinhar em casa, era um dos nossos hobbies. E as minhas filhas também, elas gostam de estar ali na cozinha. E estar em torno da mesa é muito gostoso, né?
Então, a gente sempre foi de cozinhar, meu esposo também cozinha muito bem. E eu falo que a massa me escolheu, porque eu sou uma apreciadora da cozinha italiana. E eu fazia alguns cursos, né, para aprimorar dentro de casa mesmo. E numa reunião de amigos em casa, a gente ia chamar pizza. Eu estava ociosa, né, tinha pedido uns dias de descanso no trabalho. Eu falei, eu vou fazer o nhoque, porque todo mundo gostava desse nhoque lá em casa. Até o nome vem sempre E eu fiz o nhoque e o pessoal comeu e gostou muito. E ali começaram, Vanessa, por que você não comercializa? Nossa, como é leve, como é gostoso. E ali foi uma viradinha de chave também, né? Mas só que eu nunca vendi uma bala e eu sempre tive medo de venda, né? Eu sou do trabalho tradicional. Mas quando eu comecei a entender, quando você tem um bom produto, né, com bons insumos, produto de qualidade, ele se vende sozinho, né? Hoje em dia, o boca a boca continua sendo a melhor das ferramentas, né? E daquela reunião, eu já saí com 4 quilos de nhoque de encomenda, sem nem saber precificar e tudo mais. E eu falei, meu Deus, é você, né? De novo, mais uma vez. E daqueles 4 quilos, o boca a boca me levou a mais e mais, e o negócio foi crescendo de uma maneira que eu falei assim, agora eu tenho que escolher. Continuo no meu trabalho tradicional ou entro, né, de cabeça, né, nesse novo ofício. Aí, repensando em casa, em parceria com o meu esposo, com a minha família, eu decidi abrir mão do tradicional. Eu tenho um espaço na minha casa, né, um salão comercial muito grande, e eu sempre quis fazer alguma coisa lá. Eu falei, agora é o momento. Então, entrei de cabeça e fui buscar conhecimento, né, para poder sempre estar oferecendo o melhor. E há 4 meses eu estou desenvolvendo esse trabalho. Muito legal. E aí, igual você falou, o boca a boca é a maior propaganda que tem, né? Não, eu acabei de ver o Instagram dela, eu tô aqui, já querendo. Ó, entrega aqui, traz aqui pra gente. Vou contar pra vocês, a gente tava olhando o Instagram de vocês e meu Deus, Nossa. água na boca de vocês Juro. duas. Eu tô namorando o Instagram das duas desde sexta-feira. Sério. E foi uma coisa do nada, né? Você nem esperava, né? Sua vida Não. que se fosse acontecer. Não, eu sempre buscava, né, um direcionamento, mas como eu sou do tradicional, vivi dentro de hospitais por 20 anos, você nem imagina. Eu via aquelas pessoas venderem as coisas no hospital, eu achava muito legal, né? Eu falei, como que consegue ainda, né? E eu sempre tive muita vergonha. Mas só como eu falei, o produto, quando ele é bom, de qualidade, ele se vende. Então, você só tem que buscar ferramentas, se qualificar, buscar um marketing para poder alavancar isso tudo, né? Sim. E como que vocês lidam com o tempo? Com a vida pessoal e a vida profissional? Olha, é uma rotina, principalmente para quem trabalha com, no meu caso, que é festa, porque festas, a maioria das vezes, é sexta, sábado e domingo. Então, tem que driblar bastante. Mas, quando você já pega a encomenda, porque eu evito pegar a encomenda em cima da hora, no meu caso, porque quando são produtos muito confeitados, com muitos detalhes, não dá para você pegar em cima da hora. Sim. É um produto diferenciado, porque se você vai decorar um tema específico, você tem que ter todo um planejamento. Sim. Você tem que ter toda uma rotina. O bolo demora um pouco para ficar pronto e eu não posso congelar. Eu não posso ter um produto congelado. Eu tenho que ter um produto pronto, entrega, fresco. Sim. São poucos dos meus produtos que eu posso congelar. Pouquíssimos. E eu prefiro não congelar. Porque eu sou meio chata com isso. Eu gosto de tudo fresquinho. Então, o brigadeiro ele tem que ser preparado no máximo um dia antes, para quando você for bolear os doces, ele tá numa textura adequada. O bolo ele tem que estar fresquinho, para quando a pessoa pegar, ele vai estar numa textura boa. Ele tem que estar fofinho, ele tem que estar macio, ele tem que estar úmido. Então, quando eu pego a encomenda, eu já me planejo para começar na sexta-feira para entregar no sábado.
Ou começar no sábado para entregar no domingo, para ter ainda assim um tempo para estar com a Isadora, para fazer minhas coisas, para cuidar de mim, É. né? E tem a casa. Então tem todo um preparo antecipado por conta da data de entrega, no meu caso. Porque também eu preciso entregar, uma hora antes da festa para montar a mesa da festa. Às vezes eu vou até o local da festa montar a mesa da festa. Uhum. Porque ainda tem isso. E também precisa estar fresco. E quando é em parceria com a minha irmã, o salgado tem que estar quente. Você não vai servir um salgado frio na festa. Não, e o salgado tem que fritar, tipo, um pouquinho antes já da festa, hein? Sim. E no máximo manter aquecido no forno. O bolo, ele tem que estar numa temperatura legal, tem que estar mais geladinho, mas também não pode estar muito gelado por causa do tipo de cobertura. Então tem toda uma rotina e uma sequência um dia antes do evento. É muito Sim. importante ter um planejamento, né? E quando Cara, e quando é doce personalizado com pasta americana, assim, me dá imagino. mais trabalho ainda, que eu tenho que começar uma semana antes. Sério? Tem gente que fala assim, tem como você fazer para amanhã 10 doces personalizados? Gente, não dá. Não dá, eu tenho que ter o cortador correto, eu tenho que ter a cor correta, eu tenho que ter o tema, eu tenho que eu busco inspirações na internet, eu tenho que ver, mas você quer dessa cor, mas você quer dessa, qual é a cor principal da sua festa? Tudo tem que ter todo um detalhe para trabalhar com decoração de festa, principalmente festa infantil. Hoje mesmo, uma cliente estava passando para mim os dados de uma festa do tema carros. E cada doce que eu faço é um desafio diferente, porque você vai Sim. pegar um tema diferente e você vai usar cores que aquela criança gosta. Porque a minha preocupação nem sempre é o pai e a mãe. É a É a criança. É a criança. Né? Quem tá recebendo. Quando a criança olha o doce, ela fala, nossa, eu escolhi. Sim, é verdade. Então, Criança é muito sincera também, né? Totalmente. Também se ela não gosta, ela olha e fala, nossa, que negócio feio. E aí, se a criança olha pra mim e fala que é feio, pronto, já desisti da carreira, acabou, fecha a empresa, que não dá. Sim. Então, é sempre dependendo do doce. Às vezes as pessoas não entendem. Você tem que encomendar com uma semana de antecedência. Sim, eu tenho que me planejar, eu tenho que comprar material, eu tenho que sentar ali. Doce personalizado, eu já cheguei a virar 2 noites direto. Nossa. Caramba. Porque é um negócio muito trabalhoso. Sim. Como vocês falaram que vira a página, tem um bolo que eu fiz que é um kimono. Foi Eu o vi. último bolo que eu entreguei de pasta americana, porque eu tive algumas situações pessoais, dei uma pausinha. E agora eu voltei. E esse bolo de kimono, quando a pessoa me pediu, ela falou, olha, ele tá fazendo aniversário de faixa preta. E ele é faixa preta há muitos anos. Então, vai ser uma comemoração pelo aniversário dele, por ele ser faixa preta no jiu-jitsu. Falei, tá. Como você quer? Eu quero isso. A nossa academia não é essa agremiação, porque a academia é por agremiação, mas eu quero essa agremiação. Tá bom. A pessoa que encomendou não esperava que eu fosse colocar o logo, que eu fosse fazer a faixa. Então, são todos os detalhes que você tem que sentar ali, detalhadamente, com muita calma. Não pode ficar... Não, peraí, não é uma coisa que você vai fazer rápido. Você tem que ter ali, paciência. Tem que ter uma programação, Tem que né? ter uma programação. É muito importante, senão até você mesma acaba ficando frustrada. Totalmente, totalmente. Imagino. E você, Vanessa? Bom, equilíbrio, né? Equilíbrio. 3 crianças, na transição de uma profissão para outra. Tudo que eu tinha pedido, né? Então, a gente tem que fazer acontecer. E como uma boa enfermeira, lá em casa a gente trabalha com muito com processo. A gente tem Kanbans em casa, com rotina da semana de todo mundo. E a gente se organiza para cumprir tanto as demandas da casa como as demandas individuais. E a gente tenta se ajudar. Hoje é muito mais fácil porque eu tenho as 2 maiores, né? Tenho a pequenininha no primeiro ano, imagina, tudo de novo. Semana tem prova, vou ter que estudar. Então, a gente tenta organizar de uma maneira que não sobrecarregue ninguém. Lógico que tem semana que, por exemplo, a Pietra está mais sobrecarregada porque ela vai ter que fazer algumas coisas que precisa ajudar a Maria, que está no 3º ano, que está em fase de cursinho, e vice-versa. Então, a gente tenta se organizar de uma maneira, né, que fique bom para todo mundo. E agora, trabalhando em casa, eu consigo administrar muito mais fácil. E
o tempo, né, de você estar em casa, você tem flexibilidade de tempo, né? Como eu falei, eu trabalhei home office um tempo atrás, mas não é porque você está trabalhando em casa que você tem tempo livre. Muito pelo contrário, né? Você tem que estar ali online o tempo inteiro, atendendo as demandas. E na produção das massas não foge muito, né? Eu criei processos, não apesar do nome ser nhoque 1, eu não trabalho só com nhoque, eu trabalho com massa, né? Macarrão, lasanha, rondelli, cannelloni, sorrentino, soffiatelli, enfim, inúmeras massas, é um mundo, né, à parte. E, como ela falou, o dela tem que ser hoje, né? Eu já consigo trabalhar com a massa fresca e a massa congelada, né? Isso me dá uma flexibilidade e um conforto, né? Como uma boa enfermeira, para ter um processo bem definido e conseguir cumprir aquilo. Então, eu trabalho sob encomenda, né? A gente abre a agenda no início da semana até sexta-feira, mas a gente ainda consegue ter uma produção à pronta entrega, né? A pessoa fica presa ao que eu tenho a pronta entrega para oferecer. E eu trabalho com personalizados também, né? Conforme o paladar do cliente. O cliente me fala, eu quero um recheio de damasco com queijo brie. Eu vou fazer, mas não é o que eu tenho no meu cardápio diário, né? É uma coisa mais direcionada. Mas espero em breve ter a pronta entrega também. Então, e como é tudo muito novo, eu estou sentindo, né, as dores do mercado, as dores de empreender e tentando ter essa flexibilidade e atender todas as demandas. Mas ainda bem que em casa a gente está se apoiando, está todo mundo bem e é o que é importante, né? Sim, é muito bom. Tá todo mundo organizado junto, né? Sim. Como vocês lidam, falando disso de pressão, como vocês lidam com a pressão e o estresse na gestão da empresa de vocês? Olha, no meu caso, eu acho que hoje eu lido melhor com a pressão na confeitaria. Os meus últimos 5 anos trabalhando em hospital, eu trabalhei no Hospital das Clínicas, na ortopedia do Hospital das Clínicas. Inclusive, quando ela falou da amputação do braço dela, para mim isso ali é muito... Pode parecer estranho, mas é natural. Eu trabalhava com isso. Era o tempo todo uma amputação de membro, um reimplante, como foi o caso dela, que teve reimplante. Então, acho que era algo mais que tinha mais surpresas do que hoje eu tenho. Então, o estresse hoje é menor, porque, como eu falei, você tem que se organizar. Com a confeitaria, você tem que se organizar. Olha, eu vou fazer tal receita, tal receita, tal receita. Na enfermagem, não tem receita. Você lida com vidas. Não é automático. Eu errei a receita do brigadeiro, eu consigo refazer. Exato. Verdade. Eu não posso errar uma medicação. Eu não posso errar um curativo. Eu não posso fazer um curativo de um jeito errado, principalmente, como foi no caso dela, um reimplante. O reimplante, a pessoa ela tem que ficar parada por dias com o membro que foi reimplantado ali. E você tem que fazer tudo por ela. Sim. Então, eu lidava mais com... Era mais difícil para mim o estresse de estar cuidando. Não que eu não gosto, porque eu amo. Mas era mais difícil lidar com aquele estresse que no final do dia você falava, ufa, consegui. Do que com um bolo que você pode refazer, você pode... É uma receita, você não tem tanta dificuldade. Então, acho que talvez pra gente, que da área da saúde, lidar hoje com comida é mais fácil. Sim. Porque eu lidei com vidas, eu lidei com risco de morte. Não, e é igual você falou, tipo, errar um brigadeiro, tudo bem. Mas aí, tipo, a parte da enfermagem é uma vida, né, que você tá cuidando. Então é muito mais sério. Não, tipo, mais sério de responsabilidade, é muito eu digo, mais né? responsabilidade. Quando eu entrei no HC, eu fiquei 5 anos na ortopedia do HC. E a gente costumava falar, as enfermeiras falavam pra gente, você não lida com papel, você lida com vidas. Então você tem que pensar muito no que você está fazendo. O seu problema, você larga lá na rua, você entrou pro hospital, o seu problema ficou lá na rua. Então a sua cabeça só fica ali 24 horas. Eu peguei situações de pessoas que tentaram suicídio, e aí você tem que lidar com aquela pessoa, com todos os traumas, com toda situação, curativo. Então, hoje, lidar com a confeitaria é muito mais fácil. Mas, mesmo assim, você tem que ter todo um cuidado com o que você vai entregar para o seu cliente, porque você não pode errar.
Sim, a pressão diminuiu um pouco, então. Diminuiu um tipo pouco, mas mesmo assim ainda tem Ainda todo tem, aquele né? cuidado de... eu preciso entregar um bolo de pão de mel. Tá, qual é o produto que você usa? Qual é a qualidade do seu produto? Sim. Eu, como eu falei, eu sou chata. Eu uso leite condensado cozido. Eu não compro um doce de leite no mercado. Eu odeio fazer pão de mel com doce de leite do mercado. Se eu como um pão de mel, eu sei qual foi o ingrediente que foi usado. Então, eu gosto de passar para o meu cliente um produto de qualidade. Então, para mim, o único momento para mim é você usar os produtos de qualidade. Que aí você tem que pensar, calma aí, qual chocolate você está usando? É um de Sim. qualidade? Qual o leite condensado você está usando? Que também não dá para usar qualquer marca. É. Então, eu acho que o estresse hoje, para mim, na confeitaria, é ter produtos de qualidade e entregar um produto legal. Mas é menos do que eu vivia antes. Hoje, para Sim. mim, é mais tranquilo. Talvez a enfermagem tenha até te ajudado a lidar melhor com isso, né? Porque era uma pressão talvez maior. Sim. E aí você se acostumou, assim, podemos dizer. Na verdade, na enfermagem você não tem como se acostumar. Imagino, né? Porque É são todo casos dia uma diferentes. surpresa. É todo momento uma surpresa. É um paciente que chegou, vou administrar um tramal. Daqui a pouco o paciente está vomitando, desmaiando. Mas o que aconteceu? Eu não sabia que ele passava mal. Então, é muito mais assustador. Mas é gostoso. Não queira entender qual é a parte que a gente acha gostoso, mas é gostoso. Mas na confeitaria, não. Na confeitaria, a nossa surpresa é o risco de desandar uma receita ou coisa do tipo. Mas eu ainda consigo lidar melhor. Realmente, a enfermagem me ajudou a ter essa calma na hora de, peraí, vamos lá. É que isso aqui eu consigo refazer. Sim. É menos estressante. Eu até falo muito para minhas filhas, né? Você escolheu, então tem as responsabilidades, né? Então você tem que estar pronto para aquilo. Mantenha calma, por isso que eu falo que o emocional tem que sempre estar em dia, né? Senão não dá certo. E uma coisa muito importante também é ter uma rede de apoio, né? Pessoas que já são da área, que pode te dar um direcionamento, né? Fazer um network é importante, né? E se qualificar naquilo que você está fazendo. Como ela falou, a gente da área da saúde, imagina, você sentar e chorar no meio de um atendimento, não dá. Então, para a vida é assim, né? Você chora depois no chuveiro. Você vai lá no né? banheiro escondido, chora, ninguém precisa saber. Exatamente. É para a vida, né? Então, ter pessoas com quem se apoiar é muito importante. Eu fui buscar, nesse novo ofício, eu fui buscar pessoas que são referências no mercado, né? Que, nossa, isso é legal, isso não é para mim. Então, você saber o que você quer, né? Tá sempre muito alinhado com o seu propósito, né? Eu acho que o estresse é normal em qualquer profissão, né? Em todos. Em todas as profissões. E é o que eu falo. Eu comparo a área da alimentação, o ramo alimentício, com a da saúde. Porque você está lidando com a saúde da pessoa também, né? Não só com a saúde, mas é um cuidado, né? Porque se você não entregar um produto de qualidade, você pode causar uma infecção intestinal, você pode causar qualquer problema de Exato. saúde no seu cliente. Exato. Então, você tem que ter uma higiene adequada, você tem que ter todo um cuidado, né? Ela lida muito mais com crianças, né? Imagina, gente, você frustrar uma criança, vai ficar registrado para a vida dela um bolo lá. Imagina, ela queria um bolo de kimono. Aí você entrega um camisola para a criança. Ela fala, nossa. É igual a gente vê meu na internet aniversário- aquele bolo da Frozen que é meio... Meu aniversário de 7 anos, eu queria um kimono e ganhei um camisola. Não, não é isso. Então, é muito sério, independente da profissão que você esteja exercendo. É uma responsabilidade. Então, eu acho que o preparo e buscar conhecimento, ter em quem você se espelhar é muito importante. Sim, nas duas profissões vocês lidam com pessoas, né? Talvez de forma diferente, ou às vezes até parecidas, mas lidam, né, com pessoas. Sempre com pessoas. Sempre. Eu falo que o atendimento ao público acho que é outra coisa que já veio na minha vida. Porque É missão, eu tive né? filho muito cedo, né? E eu fiz auxiliar de enfermagem. Nisso eu me mudei para o Rio de Janeiro. Lá não aceita auxiliar de enfermagem, só técnico, em Macaé, na região dos Lagos. E aí eu tive que fazer outro curso.
E aí eu fui vender roupa. Uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer na vida. Eu fui trabalhar em loja para pagar o curso. Então, sempre um atendimento ao público. No final, sempre tinha um atendimento ao público. E aí, eu voltei e fui para uma empresa offshore, enfermagem de trabalho. Você atende o público o tempo todo. É um monte de homem. E homem doente é mó legal, né? Super legal. Estão morrendo, eles fazem testamento. Uma pressão alta. Não, uma dorzinha de cabeça É. já Tá morrendo. Uma gripezinha. Não, gripe, aí você chegou no auge do homem com gripe. E então, sempre o atendimento ao público. E quando a gente lida com alimento, eu acho que é algo que é muito essencial. Eu comecei a fazer faculdade de nutrição, tive que trancar por alguns problemas, mas retornarei o ano que vem. E a gente aprende também na nutrição que quando você lida com alimento, você está lidando com saúde. Sim. Porque uma coisa errada... Eu tenho um sobrinho que ele é alérgico a ovo. Vocês têm ideia Nossa. disso? Ele é alérgico a ovo. E aí eu tive que aprender a fazer um bolo sem ovo. Loucura, né? Muito difícil. Se eu te der um bolo sem ovo, você vai comer e não vai saber que é sem ovo. Sério? Sério. Tudo a gente procura sem ovo. Todos os nossos eventos tem que ter alguma coisinha sem ovo pro Gabriel. Ah, É algo assim muito surreal. Então você tem que lidar com o público, você tem que saber até se naquela família tem uma alergia. sim. Porque se eu colocar qualquer coisa de amendoim, o mínimo que seja, e alguém é alérgico, e naquela receita não ia amendoim, por que teve amendoim? Sim. Então, tudo é um cuidado com o público, é um atendimento ao público, é um cuidado com a saúde. É. E eu acho que ser profissional da saúde até atrapalha um pouco. Porque uma das dores que eu tenho sentido agora é com mão de obra, né? O negócio está crescendo, eu não tenho mais braço, né, para atender sozinha. Eu tenho buscado alguns freelances para me ajudar e é muito complicado, porque a gente é meio neurótico, o pessoal da saúde, com boas práticas e tudo mais. E o pessoal não está acostumado, eu acho. Então, lá é toquinha, é luva, é máscara. É unha curta, É unha curta, bem sem, limpa. sem esmaltação. Hoje eu pintei para vir aqui para ficar bonita, mas eu não tô sem tô. esmaltação. Então, mas assim, eu acho que a gente fica um pouco neurótico com isso, né? Um pouco bastante. É, bastante. Como os nossos. Eu digo que os meus fornecedores hoje são amigos, parceiros. Eles entenderam que eu não sou chata, que eu sou correta com as coisas, né? Como eu falo, eu desenvolvi um processo na minha confecção que eu fecho as encomendas, então eu ligo para o meu cliente. Olha, amanhã eu vou fazer lasanha bolonhesa, então amanhã, pela manhã, que horas você consegue processar essa carne e me trazer, né? Às 8 horas, então às 10 vai estar lá. Então, a minha produção vai estar esperando essa carne chegar para fazer já a lasanha. Os outros preparos já vão estar todos prontos. Por quê? É produto fresco, eu não posso, Sim. né? Então, ter processos bem definidos, ter parceiros, né? Como os meus fornecedores são hoje. Eu busquei a melhor ricota, né? Fresca, enfim, é muito importante, porque a gente lida com saúde também, né? É isso. E em relação aos clientes, como que vocês lidam com clientes insatisfeitos? Eu amo. Eu acho que ensina. A gente Sério? aprende muito. Se o cliente falou pra mim, o seu bolo não estava molhado do jeito que eu gosto, eu aprendi que eu tenho que perguntar qual cliente gosta do bolo Exato. molhado. Porque tem cliente que não gosta do bolo muito úmido. Tem gente que já gosta do bolo bem úmido. Eu tenho clientes que falam, não molha muito o bolo, por favor. E aí, se você manda tudo naquele mesmo padrão, o cliente não vai gostar. Então, o cliente insatisfeito, ele te ensina a acertar. Uhum. Eu acho que essa parte de você receber esse feedback do cliente é muito bom. Principalmente os insatisfeitos. Você acaba aprendendo, né? Tipo, aprendendo a lidar mais com eles, com as críticas, você acaba aprendendo, né? Você tem que entender qual a expectativa do seu cliente, né? Uhum. O que ele espera, né? E você chegar entregar para ele o que, de fato, ele espera, né? Por exemplo, os pontos positivos
é um abraço, né? Um afago, né? Mas os negativos, eles fazem a gente crescer, melhorar. Eu tive uma cliente que me ligou outro dia que, nossa, ali eu falei, eu acho que eu tô no caminho. Porque ela falou assim, nossa, Vanessa, eu nunca vi meu esposo chorar. Eu falei, vixe, Maria, o que será que aconteceu? O Senhor do céu, fiz tudo certo. Ela falou assim, meu esposo começou a chorar comendo o seu capelete. Aí eu, o que foi, amor? O que acontece? Aí ele falou assim, nossa, essa massa me remeteu à minha nona. A avó, imagina, a avó é coração, né? É cheiro, é quentinho. Aí eu falei assim, nossa, aí eu comecei a chorar do outro lado. Eu falei, agora quem tá chorando sou eu. Então, eu falei assim, tô no caminho. Mas também tem os negativos que eu vibro quando chega alguma coisa. Porque eu, às vezes, até falo, não é possível, eu acho que o pessoal gosta muito de mim, porque não, Não reclama. eu faço... Depois que eu faço uma venda, eu espero uns 2, 3 dias e eu mando para o cliente, né? Qual a sua avaliação? Porque eu quero, é importante saber qual a avaliação do cliente. E geralmente, ai, muito bom, muito gostoso. Mas não é. Tá, o que eu Alguma posso coisa melhorar? me fala. Eu falei, eu acho que a pessoa gosta muito de mim, me acha fofa, não sei. E quando chega um negativo, nossa, é uma troca. Eu troco com a pessoa, né? Eu falo, nossa, muito obrigada por me direcionar. Né? Uma embalagem, alguma coisa que não chegou do jeito que eu espero que chegue. Todas as minhas massas, eu mando modo de preparo, que eu tenho a preocupação do cliente chegar na experiência que eu quero que ele tenha. Mas nem todo mundo cozinha, né? Tenho clientes médicos, enfermeiros, que eu cozinho para semana para eles. Eles só colocam o molho no potinho e botam no micro-ondas. Ou põe no refratário e põe no forno. E tá tudo bem, tá tudo certo. E come o que eu quero que ele coma. Mas tem pessoas que querem preparar, né? É porque quando a gente chega do hospital, a gente só quer comer alguma coisa e pôr a perna pra cima. Cansar. Então, cada feedback é super válido. Teve uma outra situação, quando eu tinha uns 20 dias que eu tava... Imagina, eu ainda tava, né? Falei, Senhor, tô fazendo massas, levando para as pessoas comerem, enfim. Chegou uma situação de uma cliente que ela tem um Instagram, que é uma outra coisa que... Né? Eu sempre fui low profile, então eu estou tentando, né? E isso aqui para mim hoje também está sendo uma experiência, né? Uma quebra de objeção incrível ter essa oportunidade que vocês estão oferecendo para gente, porque eu não vivo isso, né? Eu sou da década de 80, então eu gosto de música e tudo mais. Então, chegou para mim essa pessoa que tem experiência com rede social. Ela falou do nhoque. Eu gostei, né? Tá falando do nhoque, por mais... ela pegou e falou assim, olha, me indicaram essa massa. E eu entrei no Instagram dessa pessoa e ela falou, coitada. Só tem 3 reels e não tem um link direcionando, né, para compra. Eu falei, nossa. E o Instagram foi ideia das minhas filhas, né? Sim. Então, eu não cuidava dele como um filho meu. Tava lá só para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Aí a gente acabava postando algumas situações. E eu achei o máximo. Eu falei, nossa, eu tenho que cuidar disso, né? Eu tenho que cuidar dessa ferramenta, porque é uma oportunidade. Já fui, como que faz esse link? Como que a gente pode melhorar? Porque o cliente, ele quer praticidade, né? Então, foi positivo também. E eu liguei para essa pessoa para agradecer. Aí eu falei assim, olha, obrigada, né? Porque você virou mais uma chave. E é o que eu falo, tudo acontece muito rápido. E quanto mais rápido você tomar ações, mais rápido você vai ter melhoria e vai crescer e vai ter uma nova visão, sua visão vai ampliar.
e só vai crescer. Então, eu sou muito grata. E, por favor, me mandem feedbacks negativos, né? Que eu quero alcançar a expectativa do cliente. Sim. É que cada pessoa tem um gosto diferente, né? Exato. Específico. Então, é importante para vocês saberem. Eu queria saber quais são os objetivos a longo prazo para vocês. O que vocês esperam, o que vocês pretendem fazer? A longo prazo, eu quero ter uma confeitaria grande. Quer expandir? Eu quero ter uma vitrine linda. Vocês já foram naquela confeitaria Pico Ruxas? Já. É meu sonho da vida. Ai, que linda. É o meu sonho da vida. Não, lá é muito lindo. Meu sonho da vida é ter uma vitrine com todos os meus doces, é ter um lugar legal para a pessoa ter uma experiência legal para sentar, Sim. comer e sentir o sabor do doce e sair de lá maravilhada. E ter um atendimento excelente, porque lá o atendimento é um espetáculo. Tem tantas outras confeitarias que são ótimas, mas para vocês entenderem, porque acho que a confeitaria do momento é a Pico Ruxas. Eu levei minha filha lá. Eu saí com ela um dia e falei, vamos ali que eu vou te levar num lugar para você conhecer como vai ser a nossa loja um dia. Ai, que legal. E aí eu levei, ela falou, mãe, sério? Eu falei, um dia eu vou, o meu objetivo é esse. É ter um espaço e que eu consiga entregar produtos de qualidade num espaço para pessoas terem pontos instagramáveis, ter um espaço legal para comer. Sim, é legal você querer expandir o seu negócio, né? Eu já queria ter feito, mas eu acho que tudo tem um momento certo. Ah, sim. Exatamente. Tudo no Sim, seu tempo, né? Olha, eu tô deslumbrada ainda com o meu. Gente, como eu falei, é tudo muito novo para mim, né? Tem 4 meses, assim. Posso falar que a curto prazo, né? Essa semana a gente começou com delivery no iFood. Olha que loucura. Ai, que loucura descobrir Eu isso. vi, Isso é eu louco, vi eu não lá. deveria descobrir Gente, isso. é uma loucura. Porque, imagina, eu tô ainda entendendo, mas eu sou essa pessoa, eu me jogo mesmo. E, lógico, que nem todo o meu cardápio tá lá no delivery, porque eu dou conta. Como eu falei, eu tô com dificuldade com mão de obra. Então, sou eu mesma e eu. Então, a curto prazo, estruturar o delivery, né? Tá com a minha carinha, todo mundo comer uma massa fresquinha ali, feita ali. Ai, que sonho. Mas vai dar tudo certo. A médio prazo, eu tenho um salão comercial lá em casa, então eu quero abrir algumas mesas, né? A gente ainda está estudando se vai ser agenda fechada ou vou deixar o espaço aberto, mas tudo depende, né, de mão de obra, mas já está em vias de. E a longo prazo, eu não posso abrir muito ainda, mas, assim, tenho planos, a gente está... Porque depende de um planejamento financeiro também. A gente está estruturando isso, mas eu posso dizer que ficará mais prático para o cliente, né? Vai ficar fácil, de fácil acesso. Eu acho que é isso. Sim, é importante fazer uma coisa de cada vez, né? Exato. No tempo. Tudo no seu tempo. Fazer bem sim. feito, né? Planejar direitinho. E deixa eu perguntar, como que vocês escolheram o logotipo da empresa de vocês? Eu queria que tivesse o meu rosto. Exatamente o meu rosto. Eu queria que tivesse eu ali. A minha primeira logo não ficou legal. Eu usava ela, mas não ficou legal. E a Isadora, ela tem um Instagram, que a Isadora faz algumas fotos, né, de modelo. E começaram a vir alguns seguidores. E aí eu conheci a Imagine Desenho. Quando eu entrei na página, eu falei, é isso. Era eu. Era eu mexendo o meu doce, era eu fazendo as minhas coisas. Então, a minha logo é a minha história, é a minha identidade. Sou eu ali. É a cara da empresa, é quem sou eu na cozinha, quem sou eu mexendo nos doces e é totalmente o meu perfil. Eu queria que alguém olhasse a logo e falasse, é ela. Eu tô vendo ela. Não o doce. Eu sou a pessoa que faz. Então, o doce tem que ter a minha cara, tem que ter o que eu sinto. Ah, muito legal. Não, acho que vocês escolheram as pessoas, né? Você é entrevistante? Os opostos, porque eu, como eu falei, sou low profile, eu falei assim, nunca que eu vou pro meu rosto, né? Você precisa pôr o seu rosto. A gente vai conversar mais, muito mais, Cleide. E eu pensava assim, não,
E foi rápido, foi assim, do dia pra noite a gente desenvolveu esse logo. Eu falei assim, não, eu quero criar uma marca, né? Comecei com o nhoque, né? Que foi daquela reunião de amigos. E o é uma coisa que vem lá de casa. Sempre que a gente faz um prato, a Valentina é a minha... Ela acha que ela tá no MasterChef, ela dá nota, ela avalia, Ela é sal, a, ela é a Ela é a avaliadora, jurada da entendeu? casa. Exato. E o sempre teve muito presente. Às vezes ela come e faz, Eu falei, então estava sempre presente. E nessa reunião, como eu falei, Deus fala, né, conosco, dá sinais. Um desses amigos, ele parou, eu estava sentada assim, ele parou na minha frente, pegou o prato e fez, E eu nunca tinha falado nada desse lá de casa para ninguém. Como que pode, né? Eu falei, não. Aí ficou nhoque 1. E a gente quer desenvolver essa marca, né? Nhoque 1. Não só o nhoque, vai ser massa. Quem sabe uma pizzaria 1, uma padaria 1. Não sei, Deus quem sabe, né? A gente sonha. E é isso. Veio desse... Ela, corajosa, colocou o rosto. Eu não, coloquei o coração lá e muita oração. E vamos com Deus, né? Sim. Eu acho que é isso. São jeitos diferentes, mas de manter a identidade de vocês duas, Exatamente. né? O jeito de vocês. E quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram no início, assim? Quando vocês decidiram começar? Olha, no início, pra mim, os maiores desafios foi quando você pega uma encomenda e fala, calma aí. Eu tava no meio de várias situações no serviço. A Isadora, quando ela nasceu, eu já queria não estar mais no hospital, mas ao mesmo tempo eu estava realizando o meu sonho de estar dentro do Hospital das Clínicas. Eu descobri que eu estava grávida assim que eu entrei lá. Nossa. E foi muito assustador para mim, porque, caraca, eu vou ter um neném. Eu tô realizando o meu sonho no hospital. E aí a Isadora começou a crescer. Aí eu precisava de uma renda extra. Eu queria fazer uma festa de 1 ano pra Isadora. Eu falei, não, eu preciso fazer a festa dela. É minha menina, é meu sonho. Eu já tinha um menino, mas, pô, uma princesinha, como que eu vou fazer uma festa? Comecei a vender bolo numa empresa de telemarketing. E aí uma pessoa levava os potes de bolo. E aí começou meus desafios de fazer em grande escala. Eu tinha que fazer uma quantidade de bolo naquele dia, com uma bebê pequena no carrinho, e eu tinha que parar para amamentar, e aí eu tinha que me paramentar de novo, voltar. Eu usando as... Paramentar, Que aí você coloca gorro e avental e luva, são roupas diferentes, mas é a mesma coisa, você tem que vestir uma coisa adequada, porque não vai ter cabelo ali. Você pegar um bolo e comer, ter um fio de cabelo, não é legal. E aí, os meus maiores desafios foram começar a pegar encomendas grandes. Começar a pegar realmente encomendas. O meu primeiro desafio gigantesco foi em Macaé. Eu morava em Macaé, ainda não tinha Isadora, tinha o Eric. E aqui tem o Groupon, acho que ainda não existe mais o Groupon, Não. mas por muito tempo existiu. O Groupon era uma página que você entra e você compra tudo em promoção. Se você compra um valor alto, ali você vai comprar um valor muito baixo. Muito baixo, quando eu falo muito baixo, é 80% mais barato. Nossa. E lá tinha uma Macaé tem desconto. Eu, desempregada, precisando ter as coisas, na loucura coloquei no Macaé tem desconto. Falei, não vai vender. Não vai vender. Vocês pensam, que é isso, ninguém vai comprar. Teve uma semana que eu entreguei mais de 500 cupcakes. Eu fiquei louca dentro de casa. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Aí, a Cecília, minha melhor amiga, veio trabalhar comigo. Eu falei, não, peraí, eu preciso de ajuda. Corre, vem me ajudar. Aí era eu, a Cecília e o Eric, meu filho. E aí eram caixas e caixas de cupcake. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas eu tive que dar conta. E ali foi meu primeiro desafio em grande escala. E nisso, muitas pessoas passaram a conhecer os meus doces, principalmente lá. Tem uma amiga de lá que fala, volta, pelo amor de Deus, vem fazer doce. E aí, aqui, os meus desafios foram depois da Isadora. Começar a produzir, porque eu queria fazer uma festa. E eu fiz a festa dela. Sim. Eu fiz a festa dela. Era com seu tudo que sonho eu fazer a queria. festa dela e você conseguiu. Você Consegui. conseguiu? Mas o meu desafio de Macaé também foi bem grande, mas aqui eu consegui. E aí, agora, os próximos desafios eu tô esperando. Bom,
eu não digo nem desafios, né? São lições. Nós, né, seres humanos, nós estamos em constante evolução, né? E isso é genuíno, né? É divino. E eu sou grata por tudo, então nem vejo tanto como um desafio, como uma oportunidade. É lógico que é um medo do novo, né? Sempre dá aquele frio na barriga, mas eu descobri que eu gosto de frio da barriga. E fazia muito tempo que eu não sentia isso. Um desafio muito grande, porque assim, meu esposo e as minhas filhas são os grandes vendedores da empresa. Eles falam da massa para todo mundo. Meu esposo, ele trabalha em Barueri. Então, imagina, médico e enfermeiro lá de Barueri que queria que eu cozinhasse. Então, eu tive que aprender muito rápido, né? A desenvolver a logística, como que eu vou entregar esse produto, né? Então, lá a gente entrega congelado, eu tive que ir atrás de parceiros, né? E fechar a agenda, olha, então o dia eu vou fazer entrega em Barueri e encaixar essas pessoas na agenda, porque para eu pagar um frete só, né? De um carro refrigerado, então, oportunidades, eu digo, né? E a gente tem que ser grato. Eu digo que a dor, ela não dura para sempre, né? Depois do meu acidente, então, isso, eu refletia muito sobre isso, né? Que as feridas, elas viram cicatrizes, né? Hoje eu tenho a minha cicatriz e é um sinal de que você venceu. Então, o processo, você tem que passar pelo processo. Eu tô passando, esse outro braço é o braço do processo, gente, achei de queimadura. Mas vai virar... Uma cozinheira que não tem queimadura, ela não tem assim, história. Você tem que passar pelo processo, né? Vocês, imagina, daqui uns dias, né? Não sei qual a profissão que vocês escolher, tem que passar. E assim, a mãe não pode passar por vocês, o pai não pode. Vocês vão ter que passar. Vai doer? Vai doer, mas a ferida ela não vai ficar aberta para sempre, vai virar uma cicatriz e você vai aprendendo a lidar com suas dores. E como eu falo, né, a gente é enfermeira, mas não estou enfermeira, né? Hoje eu estou pastaia, né? Então, eu acho que é isso, né? O desafio ele vem, mas para você aprender, é uma lição para a vida. Sim. Só com os desafios a gente vai aprender, né, as coisas. Exatamente. E não tem que ter medo. Tem que passar Tem pelo que- processo. Passar, é verdade. E ninguém vai poder passar por você. Só vocês vão poder fazer isso por vocês. Sim. Não adianta outra pessoa vir querer explicar, o professor ensina, o professor te dá o caminho. Exato. Ele te dá as pedras, você vai construir seu castelo. Sim. Tem que se Exatamente qualificar isso. sempre, buscar conhecimento, né? Ter uma rede de apoio não só familiar, mas profissional. E, nossa, eu falo para as meninas, né? Vocês têm que aproveitar tudo o que o colégio te oferece. Absorver ao máximo. Ao máximo, ao máximo. Então, é uma oportunidade que eu não tive, né? De ter tá ali num colégio do zero até minha formação. Não, eu pulava de colégio em colégio, conforme meus E pais... além disso, com tanta coisa que é ofertado dentro do Sim, colégio. Porque sim. por mais que você não siga aquela profissão que por exemplo, tem aula de direito, tem aula... Por mais que você não siga, mas o que você absorve, você vai levar para sua vida. Exato. E na sua profissão, você vai usar em algum momento. Sim. Então, tudo que Exatamente. puder absorver, você tem que absorver da melhor maneira possível. Uhum. Sim. E me contem, eu queria saber qual é a estratégia de marketing que vocês usam. Além do Instagram, que eu acompanhei vocês esses últimos dias, mas eu queria saber qual é a estratégia de marketing que vocês usam também. Olha, eu no momento estou usando muito o Instagram. Acabei de sair da Páscoa. Uhum. Sim. Estou ainda me organizando de volta, me recompondo. Mas, WhatsApp. Você tem que mandar todos os dias, tem que mandar sempre. E eu acho que o nosso marketing hoje melhor são as redes sociais. Sim. Eu quero até agradecer porque esse grupo que foi formado da escola me ajudou muito, muito. Na Páscoa, eu tive entrega de Páscoa antes da data. Como assim? Não, já quero agora. Você tem agora? Tenho. Então, é algo que
mais uma rede social, porque é um grupo do Sim. Instagram, que é o marketing que está sendo melhor. E claro, o boca a boca, porque o boca a boca é o mais antigo, é o marketing mais antigo que existe e é o melhor. Porque se você provar e você falar para outra pessoa vai encomendar. Não adianta você mandar uma foto no WhatsApp. Ali não tem sabor, não tem Verdade, cheiro. Verdade. Então, o boca a boca ainda é o melhor. Mas eu uso muito Instagram, WhatsApp, Facebook. Não, o Instagram salva a vida de todo mundo, Salva. né? Obrigado por terem criado. Bom, eu acho que é mais do mesmo, né? Para mim, o boca a boca, ele tem sido a melhor ferramenta, né? Lógico, o Instagram, ele alcança mais pessoas. E hoje, no processo que eu estou vivendo e as coisas que eu estou assumindo, eu não consigo, Vanessa, e nem tenho a expertise para isso, né? Então, a gente está fechando com social media agora para alavancar, né, a visibilidade e tudo mais. E trabalhar melhor a imagem, as fotos dos alimentos em si. Porque, gente, é muito rápido o processo. E eu estou atendendo 2 açougues, 3 mini mercados, fora a minha carteira de clientes, e agora a doida entrou no iFood. Então, assim, eu não tenho perna e nem expertise para isso, né? Então, a gente está fechando com social media para poder melhorar o marketing aí da empresa. Sim, redes sociais são os melhores métodos, Não é? né? Hoje em dia. Agora, a nossa saideira. Eu queria que vocês dessem um conselho pro pessoal que tá no ensino médio, que tá começando a escolher a profissão. Primeiro, Que responsabilidade. né? Primeiro de tudo, pense bem no que você quer. Não no que as pessoas criam de expectativas para você. É o que você quer, é o que você sente dentro do seu coração. Não adianta você pensar, pais, não me matem. Não adianta você pensar no sonho do pai e da mãe. Você tem que pensar no seu, no que você vai ser feliz. Você não vai ser feliz fazendo o que o outro quer. Você vai ser feliz fazendo o que você quer. Todas as minhas escolhas, eu fui muito feliz. Eu fui muito feliz sendo técnica em enfermagem. Eu amo. Eu tenho o meu grupo das minhas meninas amputadas. E eu sou muito feliz na confeitaria. E não é uma coisa fácil. Nenhum emprego para vocês vão ser fácil. Nenhuma profissão é fácil. Nada vem com receita igual receita de bolo. Que nem receita de bolo é fácil, porque se você não souber fazer, você vai fazer errado. Então, você tem que pensar muito o que o seu coração diz. E escutar os conselhos, independente de qual for. E hoje vocês têm uma escola que tem todo um preparo para ajudar vocês a absorver o melhor. Eu vim de escola pública, não foi péssima, mas a oportunidade que vocês têm hoje é algo assim muito além. Então, absorve o máximo, suga o máximo. Ai, nossa, devia ter perguntado para a professora. Pergunta. Não deixa de perguntar. Ai, tem tal aula que eu queria conhecer. Vai conhecer. Tem tal curso que eu quero fazer. Vai fazer. Vocês têm essa facilidade hoje. Então, o que vocês puderem absorver, o que vocês puderem aprender e seguir o coração, é o melhor conselho que eu poderia dar. Ai, é muito importante, né? Seguir o que a gente quer mesmo, o que a gente ama. E assim, sem medo. Sem medo. Se você tiver medo, você não vai fazer nada na vida. O medo te impede de fazer as coisas. Tenha coragem e responsabilidade. Porque se você não tiver responsabilidade, você não chega em lugar nenhum. Sim. Você tem que ser responsável. Se você se comprometeu a fazer qualquer profissão, um bolo, um nhoque, salvar vidas, você tem que ter responsabilidade. Tudo você tem que ter responsabilidade. Não adianta você falar, tá bom, eu faço. Não é de qualquer jeito. Faça bem feito. Se você fizer bem feito, você vai ser lembrado para sempre. Se você fizer de qualquer jeito, você vai ser lembrado de uma forma ruim para sempre também. Tem que fazer certinho para as pessoas lembrarem de você de uma forma muito boa, né? Não só as pessoas, mas você não se frustrar porque falou, ela é péssima, não contrata ela não. Entendeu? Sim. Então, sempre siga o coração com responsabilidade e comprometimento.
É Ok, difícil. depois da Cleide, né? Vamos lá. Bom, gente, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar como se eu estivesse olhando para minhas filhas agora. Bom, Maria Clara, terceiro ano do ensino médio. Ela, desde pequenininha, não é porque os pais são enfermeiros que ela escolheu essa profissão, não. Ela sempre gostou muito de cuidar das pessoas. A Maria é muito afetiva, né? E ela sempre quis fazer medicina. E medicina, né, é uma profissão que precisa de muita dedicação. Não que ela não seja, muito pelo contrário, ela é muito dedicada. Eu acho que até atrapalha isso, porque por ela ser afetiva, ela gera uma ansiedade, né? E eu e o pai, né, como pais, a gente procura falar para ela, né? O conhecimento você tem, você busca, né? Então, cuida do emocional, né? A gente, quando é jovem, a gente é ansioso. Hoje em dia, muito mais do que antes, né? Eu era tão tranquila, mas hoje os jovens são muito ansiosos, né? E muito é culpa dos pais também, né? Nós, pais, a gente gera uma certa ansiedade nos filhos, né? Um excesso de expectativa. Um excesso de expectativa. E os filhos não querem ter o diálogo com o pai, né? Já cria barreiras. Então, converse com seus pais. Se não é a área que você quer, que você se enxerga, pode ser qualquer área, gente, qualquer área. Converse com seus pais. Falem com o coração, que eles vão ouvir com o coração. Se vocês não se veem na carreira que vocês estão sendo direcionados, verbalizem, né? A Pietra quer viajar ao mundo, né? Eu falei, tá, mas você precisa ter uma profissão. Aí ela ainda está nessa. Como são diferentes, né? A Maria, desde pequena, já sabia o que queria. A Pietra, não. E a Pietra gosta de fazer um doce. E ela leva super jeito. Eu falei, filha, faz gastronomia, né? Vai viajar o mundo. É uma opção. Vai fazer relações públicas, que ela também tem, né? Ela é desenrolada. Mas, assim, o que eu falo, tô aqui, o pai tá aqui, a gente tá pronto. Eu falo para Maria, não se cobre tanto, se você não passar esse ano, você vai passar no outro ano, se não passar no outro, vai passar no outro. Ou se você, de repente, vira a chave. Enfim, nós pais estamos aqui para apoiar. Tem o colégio que dá todo o suporte, né? Tem os plantões de dúvidas, tem os professores à disposição a qualquer momento. A gente cria... Eu me sinto como família, né? Eu falo que não é o colégio Bonvenuto, é a família Bonvenuto. Não, eu já falei que daqui a pouco eu quero uma cadeira ali para eu estar lá, porque eu tô lá o tempo todo. A família já tá lá toda. É melhor eu já ter uma cadeira lá. Eu amo a relação que o colégio tem com as crianças. Eu me sinto segura delas estarem lá. E eu acho que é isso, né? Quando elas me cobram, né? Quando elas dizem, mas... Assim, eu já canto logo o Legião Urbana para elas, né? O que você vai ser quando você crescer. Eu boto elas para refletir, porque eu não sou detentora do saber, o pai não é detentor do saber. Então, a gente está em constante evolução, como a gente falou. E é isso. Ter o diálogo com os seus pais no Acho ambiente que isso é principal, do né? colégio é essencial, porque eu estive aí, né, não foi fácil, e eu não tinha essa conversa, né, com os meus pais, porque eu sou a primeira formada da minha família, né, então não tive essa estrutura, né. Meu pai só falava, vai estudar, mas não falava, vai estudar tal coisa, ou olha, filha, Mas o que eu sou hoje é da estrutura que eles me deram, né? Eles sempre disseram, vai estudar, você tem que estudar. E, então, vocês têm muita oportunidade, né? E se não for o que vai te fazer feliz, mostra outros caminhos, né? Monta um projetinho, apresenta para o pai e para a mãe, que vai dar tudo certo no final.
Tá bom? Ai, gente, muito obrigada. Eu tenho certeza que hoje a gente aprendeu lições Muito com vocês. que a gente vai levar, assim, pro resto da vida, entendeu? Muito obrigada por vocês terem aceitado também participar disso. Foi muito importante pra gente. A gente queria agradecer ao colégio também, por ter dado essa oportunidade. A professora Andressa, que tá aqui com a gente, que orientou. A Giovana, o Pinote também, todo mundo que tá aqui. Eu queria agradecer muito. Eu acho que esse espaço que vocês estão dando, principalmente para nós pais de alunos do colégio, porque empreender não é fácil. Sim. E aí, quando você tem uma ajuda de vocês, ajuda muito. Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade. E bora pra frente. Eu só tenho a agradecer também a oportunidade, né, dessa grande família que eu me sinto inserida também. E é o que eu sempre falo, né? A gente tem que transbordar na vida do outro, né? Quando eu encho o seu copo e mato a sua sede, Deus não vai deixar que o meu copo fique seco, né? Então, eu acredito que é isso. Sou muito grata. E é isso. E foi um prazer conhecer a Cleide. Já vamos trocar o Já WhatsApp, vamos trocar o WhatsApp aqui. Já vou entrar no grupo de amputados dela. Ai, minhas meninas são lindas. E vocês, meninas, uma graça. Eu sou apaixonada por vocês, pelos jovens, né? Sou chamada da tia do rolê. Eu também. Porque Vanessa. lá em casa parece um albergue. Ele já leva os colchãozinhos infláveis, fica lá. Obrigada mesmo. Minha casa está aberta para vocês também. O Eric, meu filho mais velho, tem 24 anos. Então, eu sempre fui a tia que... Tia, a gente tá indo pra aí, tá bom? Tá bom. Aí vem, come, bebe, faz a bagunça. Pinote, não tenho nem o que falar. Eu amo esse menino. Eu acho ele, se eu tivesse um filho, eu queria que fosse como ele. É uma graça, é uma graça. Sempre acolheu a gente de uma maneira muito carinhosa. Obrigada mesmo. Andressa, uma fofa. Eu falei, Andressa, tô nervosa. Não, eu falei pra ela, Andressa, eu morro de vergonha. Eu falei assim, nossa, gente. Mas, como eu falei, né, é uma oportunidade. Quebrei hoje uma objeção na minha vida e vou só crescer. Vocês vão me ver aí nas redes já, daqui a uns dias. Não fica despreocupado, que logo, logo você vai estar lá até falando. Né? É isso. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada, colégio, né? gente. Obrigada a vocês. Nós amamos participar, Obrigada. tá bom? E é isso, né? É isso. Suas lindas. Tchau. Tchau.